Bom, queridos, enfim, aí a estreia do nosso podcast Coisas do Reino, começando ao vivo, né? Ao vivo, pela primeira vez nós estamos iniciando o nosso podcast Coisas do Reino ao vivo, né? As outras edições nós realizamos gravados, né? Fizemos edição. Inclusive até cheguei a gravar um com o evangelista Thaleson, mas devido a essas questões aqui de imagem, de som, gente, são coisas que são complicadas. Aí veio a ideia, conversei com ele hoje, você topa fazer um ao vivo? Ele, não, pastor, topo. Nós estamos iniciando esse projeto de fazer às vezes esse podcast ao vivo, né? Que é bem diferente de que é gravado, né? Bem diferente. Mas vamos lá. Antes de nós iniciarmos o nosso podcast, não vamos deixar de trazer uma palavra, né? Uma palavra que venha falar ao nosso coração, uma palavra de agradecimento, uma palavra de louvarmos a Deus na beleza da sua santidade, porque esta obra, ela é uma obra que vem do coração de Deus, ela nasceu no coração de Deus, no meu coração. Estou tendo a ajuda do evangelista Thaleson, que está abraçado comigo nesse projeto. A gente não está aqui pensando em fama, pensando em dinheiro, né? Tanto que os nossos parceiros aqui não pedi nenhum tipo de situação financeira. Falei com eles assim, olha, eu coloco a marca de vocês lá, mas vocês me dão um brinde para poder sortear com aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast e tal, beleza. E a nossa intenção é trazer uma edificação através dos testemunhos, dos relatos, de tudo que vai ser contado nos podcasts que já passaram e os que ainda virão. Então esse intuito, imagina você tá ali, ouve um relato e aquilo te traz um avivamento. Pode acontecer, já aconteceu comigo e acontece comigo, por que não vai acontecer com você? Então esse é o intuito desses podcasts que nós estaremos fazendo, entrevista com pessoas que tiveram uma experiência muito forte com Deus. Então tá bom? Então olha só, a palavra em Salmo 105 diz assim: agradeçam a Deus, o Senhor, e anuncio a sua grandeza. Eu até li essa palavra aqui, caiu nela de novo, e eu só tenho a agradecer a Deus pelas suas grandezas, agradecer a Deus por tudo e aproveitar essa oportunidade para que a gente também possa anunciar as suas grandezas. Mas vamos fazer um momento de oração para que a gente possa iniciar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo mesmo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos entregar esse podcast em Tuas mãos, entregar esta conversa em Tuas mãos, para que ela seja instrumento, uma ferramenta, Pai, para, meu Deus, alcançar corações, meu Senhor, corações desesperados, pessoas que realmente precisam ouvir uma palavra de renovo, Senhor, e que esse podcast possa, Senhor Deus, ser um instrumento da sua vontade na vida das pessoas que estarão vendo e ouvindo esse podcast, em nome de Jesus, amém. Bom, meu convidado desta noite é o evangelista Thaleson, né? A gente vai começar tudo de novo, né? Fizemos um gravado que não deu certo devido ao áudio, mas eu acredito que vai ser bênção, o que vamos bater esse papo, saber um pouquinho da vida do evangelista Thaleson, de algumas perguntas que eu vou fazer para ele também em relação à visão dele na questão cristã, evangélica e na questão de jovens. E eu quero agradecer a Deus pela vida dele, por ele estar aqui, também por ele estar fazendo também parte desse projeto que nasceu no nosso coração. Mas antes dele iniciar com a sua palavra, eu quero agradecer aqui ao nosso parceiro Café e Prosa, também o vereador Diel da pizzaria, e Arco-Íris Calçado, meu amigo lá, pastor Elias, que tem nos apoiado e que também prometeu aí dar presentes aí para aqueles que acompanham. Então, durante o podcast aqui, queridos,
durante o podcast você vai comentando os assuntos que vão falando aqui. Eu vou pegar o seu nome aqui. E hoje eu quero te presentear com uma pizza e uma Coca-Cola, uma pizza grande, uma Coca-Cola, que vai ser entregue na sua casa, não hoje, né? Mas ainda essa semana, lá do Diel da Pizzaria. Hoje, o nosso prêmio é uma pizza. Imagina você receber uma pizza na sua casa. Amanhã, por exemplo, aquele que vencer aqui, aquele que ganhar aqui, tá bom? Nós vamos estar sorteando ou abençoando aqui. Já temos aqui a Kailane, vamos, né? Kailane, a missionária. E só tem parente seu aqui, Thales, né? Missionária está dando a paz do Senhor. Por enquanto, esse pessoal aqui, o restante está chegando. Bom, evangelista Thales, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. E pode falar um pouquinho aí que está no seu coração na questão. Quem é o Thalisson? Quem é o evangelista Thalisson? Vamos falar quem é o Thalisson, né? Para depois a gente chegar da questão do evangelista, né? Paz do Senhor a todos, sou o evangelista Thalisson, né? Sou casado, tenho uma esposa linda, né? Uma filha linda também, graças a Deus, qual Deus me abençoou, né? Trabalho, né? Trabalho na casa lotérica, graças a Deus. E o Thalisson é esse aí, um homem simples, tenta fazer o máximo aí por amor a Cristo. Pois é, Thales. Me conta um pouquinho aí sobre a sua conversão. Você nasceu no Evangelho, você teve um encontro com Cristo depois, assim, como por exemplo, eu não nasci no Evangelho, né? Tive um encontro com Cristo depois, quando eu já tinha meus 22 anos, se eu não me engano. E como foi a sua conversão? Você nasceu num lar cristão? Conta um pouquinho sobre a sua história que envolve a questão dos seus pais. Primeira pessoa em casa, né, aceitar Jesus mesmo para a igreja foi minha avó, a diaconisa Edilza. E aí eu ia na igreja, visitava junto com ela, e ela estava na igreja, tinha 6 anos na época. E aí eu, ali naquele momento, senti vontade de, tão jovem, aceitar a Cristo. Foi então quando eu aceitei a Cristo, né? Aí primeiro foi minha avó, depois foi eu. Aí passou-se algum tempo, a minha mãe, né? Ela falou que ia dar um presente pra minha avó. Falou, filho, vou dar um presente pra sua avó. Aí nesse dia do aniversário da minha avó, eu lembro que minha mãe aceitou Jesus, né? E ali hoje minha mãe é uma missionária. E Deus só pôde mostrar cada vez mais como Ele é presente, né, na nossa vida. E durante essa caminhada, durante esse tempo que vocês aceitaram Jesus, vocês tiveram alguma experiência ruim ao ponto de procurar a Cristo? Vamos supor, eu, por exemplo, procurei a Jesus, estava passando por uma situação ruim na minha vida e alguém me evangelizou e eu falei, não, eu vou fazer uma visita lá. Então, sim, vocês passaram por alguma situação que não viram uma saída a não ser ir para a casa de Deus? Sim. Mas de mim, né? Como criança, jovem, eu senti essa necessidade mesmo no meu coração de estar lá presente. Eu senti que Deus tinha algo na minha vida e eu não me via mais fora dali. Claro, passei por situações difíceis, né? Teve momentos de altos e baixos, teve momento que desviamos, afastando um pouco o caminho do Senhor. A gente teve toda uma questão aí familiar que o Senhor sabe. E foi quando a gente recebeu um convite, né, da minha prima para ir visitar a Reino, que não era Reino ainda, era Vida e Paz, era lá na casa da Priscila. Então a gente foi lá e de lá a gente está aqui até hoje, né? Graças a Deus, que mesmo nos momentos difíceis que a gente passou, Deus se mostrou presente na nossa vida, ali presente. Vocês são aqui tudo de Pedro Canário mesmo ou vieram de outras cidades para cá? Minha mãe é de Pedro Canário mesmo, né? Eu nasci em Montanha, fui criado lá, de Montanha fui para Vitória e depois vim para cá, né? As coisas tinham dado uma apertada lá financeira em Vitória, como minha mãe tinha casa aqui, a gente falou, vamos lá para Pedro Canário morar lá. Morou lá e eu tô aqui já há uns 8 anos já. Entendi. E a gente conversou algum tempo atrás
Na realidade, algum tempo atrás, a gente conversou num podcast que a gente gravou e não deu certo, sobre essa lacuna também que envolveu a paternidade na questão do seu pai também, né? A gente eu cheguei até a falar com você que se você tinha algum ressentimento contra ele, né, por você não ter sido criado, você foi criado por um outro pai, né? No caso, o pai que te criou, que é o seu pai de verdade, né? Que é o Renê, o presbítero Renê. Um abraço para o presbítero Renê, um abraço para a missionária Rosilene. E é interessante a gente tocar nesse assunto, por quê? Porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de perdoar um certo abandono daquele, uma mãe que abandonou o filho, ou um pai que abandonou o filho ou a filha. Tem gente que tem essa dificuldade, mas para você não teve essa dificuldade, né? Conta um pouquinho sobre essa questão aí. Vamos lá. Como a gente até conversou nos podcasts, né, que a gente gravou não deu certo, é que o nome do meu pai, né, padrasto, é Renê também. Aí o pastor até perguntou, brincou, mas como que isso aconteceu? Ele me pegou minha mãe, né, começou a ter um relacionamento com minha mãe, eu tinha 3 meses na barriga dela, então dali minha mãe colocou meu nome em homenagem a ele, né, por isso que eu chamo Renê. Graças a Deus, o pai Renê, ele supriu todo, foi um grande exemplo de pai, de homem, me criou bem, graças a Deus, para chegar até onde eu estou hoje. Só que, claro, na maior parte da minha adolescência, não ter o meu pai de sangue fez falta. Teve um momento difícil, um momento que eu fiquei triste, e até era algo que eu precisava ser curado na alma, entendeu? Eu precisava ter uma cura na alma. Foi como eu relatei no... Desculpa, que eu estou um pouquinho gripado. Como eu relatei no primeiro podcast, eu tinha isso, né? Essa lacuna, que eu sentia a necessidade de liberar o perdão. Como eu disse, eu estava na igreja, no culto, que a pastora Adriana pregou, e falou sobre essa necessidade de que a gente precisa perdoar para se tornar um verdadeiro cristão. É que a gente possa viver Cristo, cumprir um chamado de Cristo na totalidade, a gente precisa do perdão. Então naquele dia eu cheguei naquele momento lá, a gente estava adorando, eu comecei a orar a Deus, eu pedi, falei, meu pai está trabalhando, acho que estava trabalhando lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por lá, falei, eu não tenho como, pai, Deus, eu encontrar meu pai e pedir perdão, ter este momento. Então eu orei a Deus no culto, falei, Deus, eu preciso de uma oportunidade viver isso, para que eu possa viver o chamado na totalidade que o Senhor tem para mim. Logo que eu cheguei em casa, meu pai tocou o telefone e ele me ligou e pediu perdão por ter sido ausente, reconheceu o erro dele e tal. Foi um momento ali que Deus me proporcionou. E bom, fui curado na alma por Cristo, né? Hoje eu nunca tive, na verdade, raiva do meu pai, eu só tinha essa falta, né? Amo meu pai, né? A gente não tem no... E eu creio que as situações da vida às vezes acabam acontecendo. E às vezes, se a gente deixar isso, como o pastor disse, tem gente que, meu pai não me criou, aí depois de algum tempo o pai reaparece, o pai aparece e fica com a mágoa no coração, eu não quero ver que se tá lá. Só que isso faz mais mal a gente, esse sentimento, né, de não liberar um perdão, de não se proporcionar este momento de perdão, faz mais mal a gente do que a pessoa que abandonou a gente, sabe? Porque, graças a Deus, tive um pai, meu pai Renê, que foi presente, cuidou de mim. A ausência de um pai você não teve, não você tive, teve a ausência daquele que era para ter sangue, tido a responsabilidade, né, de sangue como pai, e que abandonou essa responsabilidade, né? Mas assim, a ausência de um pai você não teve. Isso aí, graças a Deus não tive a ausência do pai. Mas assim, chegou nessa caminhada, antes mesmo de você encontrar Cristo, você chegou a ficar com ressentimentos ou ficar magoado com ele ou não? Não, sim, fiquei igual eu falei, fiquei magoado, né, que machucava. Poxa, igual eu falei no último, meu pai, a gente tem um gosto parecido, né, na área de tecnologia. Meu pai gosta muito de computador, assim como eu, programação e tudo. E às vezes não poder compartilhar de algo que a gente gosta, a gente sabe como jovem, adolescente,
machuca, você fica magoado. E aí a gente teve um encontro com Deus, né, também, que foi tratado esse encontro com Deus. E foi um processo, até que Deus libertasse desse sentimento de mágoa, às vezes de tristeza. Não teve raiva, mas mágoa e tristeza teve, né? Que, querendo ou não, faz a falta você ter o pai de sangue, né? Com certeza. Mas, então, Jesus entrou na sua vida e mudou toda vamos colocar assim, essa situação, né, que infelizmente o diabo acaba pegando, né, como nós colocamos aqui, que existe pessoas que passaram o que você passou, talvez até pior, porque não teve um pai que assumiu, né, a paternidade e simplesmente a mãe cuidou sozinho, ou o pai cuidou sozinho. A gente não pode também só generalizar achando que só mãe que cuida sozinho do filho. Tem muito pai também aí que cuida do filho sozinho, ou filha, né? E isso realmente, o tempo vai passando, em vez de criarmos uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem estruturado, nós vamos ver que eles vão se desestruturando na sua caminhada, porque não tem ausência do tanto do pai quanto da mãe para trazer aquele equilíbrio, né? Já no seu caso, você teve esse equilíbrio, né? Porque eu até comentei com você ontem, que foi aquele jovem que deu trabalho para sua mãe, para seu pai, né? Não fui dar muito trabalho na escola com todo menino, normal, mas né? trabalho mesmo na vida, graças a Deus nunca se envolveu com drogas, não. Com homossexualismo. mas assim, como eu falo assim, é que a sua vinda para Cristo foi uma vinda assim, apesar de tudo, foi uma vida bem tranquila, né? Sim. Tem gente que tem aquela guerra, né? Eu tive essa guerra. Eu tive a guerra. Para me aproximar de Cristo, eu tive essa guerra muito grande. Graças a Deus, Cristo me ajudou a vencer essa guerra. Mas tem gente que tem uma facilidade maior, porque já vem bem mais tranquilo, não se envolveu com bebida, com drogas, com essas coisas todas. Então, essa transição de mudança, por mais que você não tinha esses comportamentos que eu tinha no passado, que muitos também teve, mas isso não quer dizer que você não era um pecador também, né? Todos nós somos um pecador. E aí, sua adolescência, sua juventude, né? O tempo foi passando, você foi tendo essas experiências com Deus aí, e aí conheceu Kailane. Me fala um pouquinho aí sobre essa questão aí do seu namoro, noivado e casamento. Você é jovem, quantos anos você tem? 24. 24 anos. Antes de você falar de Kailane, eu quero que você conte um pouquinho da experiência, porque ele é o meu evangelista, como eu falo meu assim, porque ele está, né, debaixo da minha autoridade espiritual como pastor. E eu lembro que eu falei para eles, tá, eu só vou te separar você como obreiro, o diácono e tal. E eu fui orando a Deus, um jovem, um menino que nunca deu trabalho na igreja, obediente, sempre ali, sabe, junto comigo na peleja do rei. Tanto que hoje eu, como ex-presidente da associação, ele é diretor da associação. Ele continuou, eu parei, são 6 anos, foram 6 anos, e falei, não, chegou a minha hora de parar, e falei, mas não é questão que é sua, pode continuar. Ele continuou, foi reeleito como diretor da Associação de Pastores da cidade de Pedro Canário. Então eu sempre fui um jovem muito ativo, um jovem ali que estava ali relevante, e eu falei, não, esse camarada aqui, ele tem que ter, né, tem que ser separado para estar em um patamar espiritual. Foi dito e feito. Queria que você contasse sobre na época quando eu te separei ali, como foi essa expectativa que você passou, sendo um jovem, que você passasse essa experiência para esse jovem, para essa mulher, esse homem que tá nos ouvindo nessa questão de permanecer e agora ser uma autoridade eclesiástica. Vamos lá, igual a gente começou no primeiro podcast, né? Eu aceitei a Jesus 6 anos, teve altos e baixos, e até certo ponto da minha vida eu fui um jovem, como muitos outros jovens da igreja,
que só vai para a igreja junto com os pais, não tem aquela fome, aquele desejo de servir a Deus de verdade. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu decidi que era isso que eu queria viver algo mais profundo com Deus. A gente contou que eu chego ali no encontro com Deus, quando eu já estava na rede, encontro com Deus da vida e paz, e eu chego e falo com Deus, falo, Deus, eu vi que se eu abrisse a porta do meu coração, o Senhor entrava. Mas eu não quero só te dar a chave do meu coração, eu quero arrancar a porta para que o Senhor entre no meu coração. Então desde ali eu assumi um compromisso com Deus de fazer a diferença, de ser um jovem em Cristo Jesus. Não só estar indo frequentando uma rotina, porque às vezes a igreja vira rotina, você vai uma quarta-feira, não vai um domingo, vai o domingo, e vira aquela rotina na vida do jovem, né? Só que chega determinado momento que o Espírito Santo ele nos incomoda. Ele coloca em nosso coração um desejo de ser mais, de fazer mais pelo reino. Porque a Bíblia vai me falar que a salvação é individual, mas a Bíblia não vai me falar que eu não posso levar o máximo de pessoa que eu puder comigo. E essa visão que queimava no meu coração, de que eu precisava fazer mais, de que não adiantava eu fazer algo para ir para o céu sozinho. E aí chegou-se a vida, de adolescência, liderava os jovens da igreja, tudo junto, aquele momento sempre teve discipulado. Então o pastor Luiz chegou para mim e falou, Tati, vou separar, você ser diácono. E aí no primeiro momento, como a gente comentou, né, no primeiro momento o senhor tinha me falado que mas por momentos de adolescência mesmo, o senhor achou que não era o momento certo ainda. O senhor disse que não era o momento certo ainda. E aí passou-se 2 anos, o senhor veio e falou, se prepara que eu vou te ungir a diácono. Então eu me preparei para aquele momento, para o diaconato. O diaconato, como eu falei no primeiro podcast, né, que não é só a questão de ser ungido a diácono. Eu acredito que todo cristão que ama a Deus, ele tende a ser um diácono. Porque o diácono, ele cuida da casa do Pai. Ele está ali varrendo, está lavando o banheiro, está auxiliando na mesa de som, está auxiliando em outra coisa, está colocando um simples jeito de colocar uma água às vezes no altar, né, que o nosso diácono Antônio ele sempre tem esse cuidado, né, sempre está ali, está ajudando. Então isso, quando você cria esse amor por Cristo, vai gerar no seu coração. Então eu já estava pronto, porque eu já vivia, né, essa entrega pelo Evangelho. E quando chegou na hora de ungir, cheguei ao altar, coloquei sobre os joelhos. O senhor falou, não, conversei com Deus. Foi no trem pelo fogo, né? Foi, isso aí. Conversei com Deus, orei a Ele e conversei com outras pessoas. Fui direcionado a Deus te levantar como evangelista. Então para mim foi uma surpresa, porque eu me preparei para isso, né? Me preparei para ser um diácono. E Deus me deu, né, a honra de ser levantado ali a evangelista. E a caminhada foi andando, foi prosseguindo. Então eu entrei na associação de pastores, né, auxiliando o pastor. Mesmo antes de ser levantado evangelista, a gente já estava ali ajudando o pastor sempre, né, sempre junto. E aí quando fui então levantado evangelista, então eu pude fazer realmente parte do corpo de membros ali da associação de pastores. Comecei como um jovem, né, e todo mundo, quando você é jovem, né, o pessoal entrou com um pouquinho, né, aquele demais de cautela, de cuidado, mas graças a Deus fui ali ajudando, trabalhando na obra de Deus ali dentro da associação e fui criando esse respeito. Foi quando chegou o pastor, falou, a gente vai montar mais uma chapa pro próximo ano. Foi quando eu fui primeira vez tesoureiro da associação de pastores. Fui tesoureiro com 22 anos, né? Fui o tesoureiro mais jovem, né? Eu acho que o meu mais jovem a fazer parte da diretoria de uma associação de pastores, acredito que na região do Espírito Santo. E fui honrado com isso. E a gente seguiu, né? Seguimos o trabalho, marcha para Jesus, sempre com bastante respeito pela obra de Deus. Foi quando surgiu novamente, como a gente comentou, né? O senhor até falou que eu tinha a opção de não aceitar continuar. Mas aí fiz um churrasco na minha casa com alguns jovens, foram jovens lá
casa, a gente fez um momento de oração, a gente fez churrasco, a gente orou, leu a palavra, cantou louvor. E Deus usou o Canel para falar comigo que eu tava me acovardando, que Deus tinha coisas grandes para fazer comigo na associação de pastores, mas que eu, por ser jovem, tinha medo de falar e não falava o que Deus mandava eu falar. Mas que era para eu tomar uma atitude e fazer o que Deus estava mandando eu fazer na cidade, fazer na associação de pastores. Que Deus estava me usando para ser um canal de bênção, um canal de representatividade para os jovens da cidade. Então, quando chegou o convite, eu lembrei desse dia, eu lembrei dessa revelação que ele disse para mim e eu aceitei continuar, né? Agora por mais de 2 mandatos. E eu creio que grandes coisas a gente tem para fazer na cidade, né? Junto com o apóstolo Jailson. Bom, vamos lá. Você entrou em um tema agora aí que nós vamos tentar abordar agora aí. Só que antes de eu iniciar aqui, missionária Rosilene está falando assim: meu filho, meu orgulho, a cada dia um homem que tem um orgulho de que a cada dia do homem que você tem se tornado. Pessoal que está falando do celular em pé, a imagem está em pé. Não, a imagem está deitada aí, tá? Depois a gente vai olhar direitinho, como a gente está iniciando agora, com calma, né? Sim, vai ter uns ajustes a fazer. Isso, vai ter outras. Como é que você falou aí? Vai ter alguns ajustes. Ajustes, isso. Calma, isso aqui não é que é um teste, mas já é um podcast. Mas nós vamos melhorar, né? Eu acredito que quando eu iniciei a live, eu tava com bloqueada para o celular virar a telinha, né? Aham. Acho que como eu iniciei com ele bloqueado, ele ficou reto na horizontal. Mas aqui tá assim. Aí tá aí, mas eu acredito que se mudar deixa eu ver, deixa eu fazer um teste aqui. Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ver um negócio aqui. Faustão. Quem sabe faz ao vivo, né? Aí, deixa eu girar aqui. Acho que vai. Deixa eu ver se aconteceu. Acredito que não, continuou mesmo. Sim, continuou deitado no celular. Então vamos lá, gente. Voltando ao nosso raciocínio. Tá. Gente, hoje eu quero sortear aqui uma pizza lá da pizzaria do Diel, tá? Então, você vai colocar aqui no comentário aqui, eu quero a pizza. Eu quero a pizza. Vou mandar entregar na sua casa. Claro, que você tem que ser de Pedro Canário. Se você não é de Pedro Canário, né, vamos aí, quem sabe um dia aí, sortear um presente que eu possa enviar para você na sua casa, tá bom? Renê José. Gente, tem alguns nomes aqui que é nomes assim que é canal, né, da pessoa, né, que é o canal. Aí você dá a paz do Senhor e bota o teu nome mesmo, coloca a paz do Senhor e coloca o teu nome, beleza? Que eu vou estar lendo aqui ao vivo aqui o seu nome aqui, tá bom? Mas você quer essa pizza? Você é aqui da região de Pedro Canário, você quer uma pizza lá da pizzaria do Diel? Vou mandar uma pizza e uma Coca-Cola de 2 litros hiper gelada para você, pizzaria do Diel que é vereador aqui da cidade de Pedro Canário. Eu vou mandar uma pizza para você. Fala assim: eu quero a pizza. Eu sou de Pedro Canário, eu quero a pizza. Tô ligado, você vai ter que ficar até o final do podcast, tá bom? Então vamos entrar aqui numa polêmica, mas é uma polêmica que vai trazer muita edificação na sua vida. Bom, o evangelista Thaleson, ele foi ungido muito novo como evangelista. Você tinha quantos anos? Tinha 22, sim. 22 anos. 22. 21 para 22. 21 para 22. Só que nesse período, eu acompanhei ele. Nesse período, eu analisei a sua caminhada, orei a Deus e tive a confirmação, porque não era só eu como pastor, mas tinha minha esposa também ali como uma cooperadora que me ajudou muito na questão da oração com ele. E assim Deus nos deu a direção e hoje ele é um evangelista respeitado dentro da cidade, tanto que ele está no 2º mandato como diretor da Associação de Pastores. Eu digo para vocês, será que alguém como Thaleson, evangelista, ele é um qualquer um para ser evangelista, para ser um diretor da associação? Não, de forma nenhuma. Hoje ele é muito respeitado dentro da cidade, conhecido e reconhecido como um evangelista de uma igreja séria
e acredito, glória a Deus, de um pastor sério que a gente estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Agora, minha pergunta para ele: qual é a sua visão na questão dos jovens cristãos da cidade de Pedro Canário? Eu não vou falar das outras cidades, talvez o comentário dele aqui não vai servir para a sua cidade, mas se você quiser comentar a visão dos jovens da sua cidade, dos jovens cristãos, tá, gente? Dos jovens cristãos, dos jovens evangélicos aí, como é que é? É relevante aí na sua cidade? E aqui, qual é a sua visão, evangelista Thales? Você que é um jovem evangelista, já é casado, mas você é jovem, casou com uma jovem, mas qual é a sua visão hoje da juventude cristã de uma cidade relevante? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque nós temos hoje uma associação de pastores. Querendo ou não, nós temos pastores relevantes dentro da cidade. Hoje, uma nova liderança, que é o apóstolo Jailson, que é o presidente da associação, eleito e apossado nesse mês de dezembro, e para os próximos 2 anos. Eu fiquei durante 6 anos, tivemos o pastor Elias também, que ficou um bom tempo. De lá para cá, nós fomos lideranças relevantes, lideranças que fizemos alguma coisa para o reino de Deus e que, como diz assim, não deixamos a peteca cair. Então, sempre estava ali a associação de pastores, o pastor Luiz, ou o pastor fulano, o pastor ciclano, da associação, fazendo algo relevante na cidade. Não para dar placa da sua denominação, mas para o reino de Deus para a cidade. Hoje nós temos as mulheres que criaram uma instituição também e que tem feito um bom trabalho também dentro da cidade de Pedro Canário. Mas os jovens, qual é a sua visão hoje dos jovens? Seja sincero, daqui da cidade de Pedro Canário. Bom, como eu disse no primeiro podcast, né, que a gente gravou, eu vejo jovens, a gente tem sim jovens hoje que estão trabalhando. A gente tem a Thalita, que é um exemplo de jovem na cidade, de liderança jovem. A gente tem um grupo de jovens que faz o movimento da Lagoa ali de 15 dias. E minha visão é que muitos jovens, a qual eu comecei minha caminhada, estavam juntos, acabaram se desviando ao longo. Às vezes alguns foram, passaram por uma dificuldade e não conseguiram manter isso em pé. Então hoje eu acredito que muitos jovens da cidade tenham desviado do caminho, infelizmente. E muitos jovens que tentaram ser relevantes na cidade, em algum momento foram, às vezes, podados ou paralisados ali um projeto que Deus tinha na vida deles. Hoje, assim, hoje eu como eu falei contigo ontem, eu tenho, assim, uma admiração muito grande pela Thalita, né? Thalita, hoje eu vejo, apesar dela ser uma jovem ali que tenta incentivar, que tenta, unir. Inclusive, eu até puxei ela para a Associação de Pastores para me ajudar na organização da marcha, e ela fez isso com muita competência durante o tempo que ela ficou à frente. Mas eu vejo ela hoje assim como uma jovem destacada, como uma liderança hoje na cidade. Mas uma andorinha não faz verão. E hoje, assim, tirando ela, você consegue ver alguém, uma liderança hoje dentro da cidade como jovem, para unir? Não estou falando da liderança daquela igreja, porque tem muitas. Falando hoje de liderança. Porque quando você fala em uma liderança para unir hoje, em relação a uma liderança pastoral, um pastor para unir, qual é a primeira pessoa que vem na sua mente? É o senhor. Então, tudo bem, para a glória de Deus. Quando eu vejo quando eu vejo assim uma liderança de mulheres, eu vejo algumas. Quando eu vejo liderança de pastores, também consigo ver alguns pastores que estão também nessa pegada de união de reino. De pastor de igreja tem vários, mas de reino são poucos. Mas os jovens hoje, você consegue ter alguém que você consegue falar assim, não, esse cara aqui... Não tem nenhum que pode dizer assim, falando da liderança, não, um pastor que chega para fazer isso, fala, não, vamos juntar e vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um movimento.
né? Hoje é bem difícil mesmo na cidade. Pois é, você contou sobre um movimento que voltei aqui uns 2 anos atrás? Um pouquinho mais. Uns 3 anos atrás aconteceu numa varanda de um irmão de igreja, do nosso irmão de igreja. E ali começou com poucas pessoas, foi juntando mais pessoas. Sim. Fala aí um pouquinho. Aí o que aconteceu? A gente tinha queimado no coração e a gente teve um momento, né? Um momento, como a gente jovem, a gente falava na época, né? Pra chapar do Espírito Santo, pra ser cheio de Deus, né? E aí juntou eu, Gleison, Jonathan, Canel, Abner também na época. E a gente foi pra varanda de Gleison. Nosso único intuito era pegar o violão, apagar a luz e começar a adorar. E ali aquele mover foi ganhando forma. Mais pessoas foram chegando, mais jovens foram vindo ali. A gente viu jovens que eram tímidos de subir no altar, mas que ali pregava ali a palavra. O próprio Gleison, na época, ele tinha um pouco de dificuldade, né? Você sabe que ele era bem tímido. E ali no AVV ele conseguia falar. Só que aí, quando a gente começou a ter uma proporção, tinha dias de vários jovens, e 30 jovens, bastante gente. Tinha ali da varanda ficar realmente pequena. Teve um momento que a gente foi convidado para ir lá. Ele falou: não, pega o culto que vocês fazem, esse momento que vocês fazem de oração, leva lá na minha casa. A gente foi lá, fez um culto na casa da missionária dela, né? E só que aí começou a pressão. Começou a pressão de todos os lados de que eles estão querendo abrir igreja. A gente tem que podar eles, a gente tem que segurar eles. Eles estão lá, qual vai ser a placa da sua igreja? Qual igreja que vocês estão abrindo? Um monte de jovem querendo se rebelar, que daqui a pouco eles estão querendo abrir igreja. Sendo que nossa visão nunca foi abrir igreja. A nossa preocupação nunca foi de abrir igreja. A gente estava lá para ter um momento de adoração com Cristo. E muitos jovens foram tocados, muitos jovens tiveram ali o primeiro encontro com Deus, né? O primeiro encontro com Cristo. O próprio Canel, ele estava começando na caminhada, tinha acabado de aceitar Jesus. Hoje o Canel também é uma referência também, está pregando em várias igrejas, né? Trazendo a palavra de Deus, né? E sendo muito usado por Deus. Então, são coisas que não dá para entender. Porque minha visão, se fosse um pastor, por exemplo, e soubesse que tinha um movimento desse, não era ficar com burburinho, não era ficar querendo fazer uma pressão para que aquilo acabasse. Era ter a visão de que aquilo era o reino. Porque assim como eu disse lá no primeiro podcast, a visão minha, eu acredito que a visão daqueles jovens que estavam ali, não é ter as nossas igrejas cheias de pessoas, mas sim ser cheio de pessoas salvas. Era encontrar os jovens que eles fossem salvos. Não importa se ele iam para tal igreja, se é para minha igreja, se é para a igreja do Canel, se é para outra igreja, para a gente não importava isso, entendeu? Só que a gente sofreu essa pressão e foi indo. Só te cortando aqui, inclusive eu tive uma reunião com alguns jovens aqui e foi abordada essa situação de que todo movimento que os jovens fazem em questão de reino, eles são, como é que você falou aí? Podados, são poldados. Porque essa questão, ela é muito polêmica, o evangelista Tarso, pelo fato assim, Jesus, quando ele andou com os discípulos, com os 12 discípulos, a maioria era de menor. Só quem pagava imposto ali era o próprio Jesus e Pedro. Os outros eram jovens, andando, vendo Jesus fazendo milagre. Então, sim, eu já vi um pastor dizendo assim que a gente não pode entregar para os jovens, né? É uma absurda a visão desse pastor, porque se você tem um grupo de jovens dentro da igreja e esse grupo de jovens, eles estão sedentos, eles estão com fome de Deus, não é entretenimento que você vai atrair eles e deixar que eles fiquem dentro da cidade, dentro da igreja. O que nós estamos vendo são entretenimentos que não levam a um coração convertido, a um coração que
que invada o inferno e tire outros jovens das garras de Satanás. Porque a partir do momento que eu ganho um maconheiro e ele vem para Jesus, ele sabe do poder devastador que a maconha tem através do vício, e ele vai lá e sabe de todo o caminho que ele percorreu e consegue tirar outro maconheiro, e vai assim sucessivamente. Então o que nós vemos hoje, infelizmente, não é porque os jovens estão frios, não é porque os jovens eles não têm algo relevante na cidade, é porque nós pastores atrapalhamos vocês. Porque na realidade vocês querem fazer, mas não querem só fazer por uma placa, não querem fazer apenas por uma denominação, vocês querem fazer para o reino. E aí o que tem de pastor com medo, como você acabou de falar aí, começaram a movimento, começaram a buscar a Deus, começaram a sentir Deus em conjunto, mas já receberam uma crítica dizendo que vocês iriam abrir uma igreja. E isso que mais tem um monte de pastor com medo disso. Então a gente falava na época, né, que a gente escolheu o Canel de Jonathan para estar na frente daquilo, sem estimulante de coisa, a gente falava, gente, da onde que a gente vai abrir igreja? Porque a gente tinha a total convicção que a gente não tinha capacidade nenhuma de dirigir uma igreja. Porque é totalmente diferente você fazer um mover com jovens do que você pegar e direcionar uma igreja. Nunca nem se passou na nossa cabeça, e essa nunca foi nossa vontade, né? Nunca foi mesmo. O que acontece? Hoje, esses jovens, eles acabam fazendo o que, gente? Muitos desses jovens que eu disse que começou comigo na caminhada e hoje estão desviados, o que acontece? Por que essas pessoas se desviaram? Gente, eu posso falar que muitos desses jovens eram pessoas, jovens, que destruíam o reino das trevas. Eu gosto de você de jovens hoje, que às vezes eu vou olhar o status no Facebook, no Instagram, e eram jovens que chegavam na igreja, às vezes pedia a chave ao pastor da igreja para ir lá 3 horas da manhã orar. Eram jovens que estavam ali, ferrenhos, batalhando pela causa de Cristo. Só que quando a pessoa começa a receber não, receber negativa, acontece que desanima. E vencer o desânimo é difícil. É muito difícil. Claro, a gente tem a plena convicção de que o pastor Luiz sempre fala isso com a gente na igreja, que é o seguinte: não conte com a multidão, porque você não vai ter uma multidão. Conte com aqueles que estão junto com você e querem fazer isso. Vamos lá, qual a questão, gente? A gente é jovem, e eu, como jovem, reconheço que eu tenho muito o que aprender, e reconheço que não tenho ainda maturidade tanto quanto o pastor Luiz, que tem muito mais de 20 anos de caminhada. E por que isso é importante? Porque, falar aqui que é outra polêmica, mas quando o pastor Luiz estava organizando a Marcha para Jesus, a gente via várias pessoas na direção oposta, fazendo tudo ao contrário para que não ocorresse, mesmo sendo para o reino de Deus. Só que o pastor Luiz, ele tem mais de 20 anos de caminhada, ele aguenta o baque. Agora pensa outros jovens que estavam no início da caminhada, aquele primeiro amor ferrenho, não vai aguentar o baque, não aguenta. Você tentar fazer algo para Deus, para que o reino de Deus seja exaltado, e as pessoas que estão ali por trás sabotando, as pessoas que eram para apoiar, as pessoas que eram para incentivar os jovens para ganhar mais vida. Porque assim como eu disse, a gente tem que, se você quer observar onde a igreja precisa estar eficaz, você tem que observar o diabo. Ver onde é que o diabo está investindo. É na juventude, é na rede social, é dentro das escolas, é no ambiente dos amigos, é em jogos, é em tudo, entendeu? Tudo ali está influenciando a cabeça do jovem. E a igreja está fazendo o quê? Está facilitando. A igreja facilita, quando faz isso, o trabalho do diabo, entendeu? Se você tem um grupo de jovens um grupo ali de jovens que está disposto a fazer algo dentro da cidade, algo dentro da sua igreja, libera, abençoa, faz com que esses jovens cresçam, que eles alcancem a cidade. Porque eu convivi com esses jovens, eu sei, a Bíblia vai me dizer que nós somos fortes.
A própria Bíblia vai dizer do potencial que o jovem tem quando ele se direciona a viver algo com Cristo, a viver algo na cidade. O problema hoje, evangelista, é que a maioria da liderança, ela não está preocupada com o reino de Deus. Por favor, não quero generalizar. Eu só estou dizendo que tem muitos líderes que estão muito mais preocupados de encher a igreja de gente do que ter gente salvas dentro da igreja de Cristo. Porque eu não estou preocupado se a igreja que eu sou pastor ela vai lotar de pessoas. Eu quero fazer a obra de Deus. Se ela vai ficar numa igreja fulana ou vai para outra, isso aí não. Eu vou prestar conta das minhas atitudes com Deus. É por isso que eu nunca proibi os obreiros que estão debaixo da minha liderança de pregar em lugar. Nunca proibi deles fazer a obra de Deus. Pelo contrário, até chama a atenção deles falando: vai, vocês têm que ir. Agora, a gente olha assim, a gente olha às vezes alguns ministérios muito mais preocupado com aquela plaquinha lá tomando sol e chuva do lado de fora do que o reino de Deus. E a gente olha assim que hoje, voltando à pergunta, que nós não temos jovens hoje dentro da cidade de Pedro Canário relevantes. Nós temos jovens que estão tentando uma relevância, mas não conseguem porque eles não têm apoio, como você acabou de falar, dos próprios pastores, porque nós aguentamos o baque, realmente. Você falou algo certo. Durante esses 6 anos como presidente da associação, eu fui muito perseguido, situações que realmente vocês não aguentariam passar. Mas eu sabia que Deus era comigo. A minha segurança era que Deus estava comigo, porque se eu soubesse em algum momento que Deus não estaria comigo ali, eu tinha abandonado tudo. Então, já que Deus é comigo, eu não vou me importar o que estão falando, eu não vou me importar o que estão dizendo, eu não vou me importar o que estão criando por aí, eu não vou me importar pelo boicote, eu não vou me importar com aquele que foi lá no altar da própria igreja e falou: ninguém vai para marcha, ninguém vai para isso. Eu queria fazer algo para louvar o nome do Senhor Jesus, nem que atrás do telelecto tivesse meia dúzia de pessoas, que graças a Deus nunca houve isso. Então, sim, hoje a gente só não temos uma liderança relevante dentro da cidade de Pedro Canário como jovens por culpa de nós pastores mesmo, porque quando eu falo isso é porque eu estou nessa classe. Eu sei que eu não sou dessa forma, mas eu me coloco culpado dessa forma porque poderíamos ter feito mais, poderíamos ter, orado mais nessa questão e buscado mais para que tivéssemos uma explosão de um avivamento jovial dentro da cidade de Pedro Canário. Entendeu? E vocês iniciaram lá e não teve apoio, pelo contrário, teve boicote. E assim vai não só na cidade de Pedro Canário, em outras cidades. E tomara a Deus que essa realidade mude, porque a Bíblia fala que vocês são fortes, a Bíblia fala que vocês têm essa capacidade. Então, sim, o porquê não tem, o porquê não existe isso, porque o inimigo está infiltrado nessa situação, entendeu? O inimigo tem que estar infiltrado, o inimigo não quer, entendeu? A gente entra no ponto, né, que a gente falou no podcast passado, que foi sobre a sucessão. Um pastor numa reunião, ele até falou que ele tinha uma dificuldade de chamar jovens para perto, de falar que se ele chegava nos jovens, ele me relatou, falava: vem cá, vou te separar para ser um diácono, vou te separar para ser um obreiro, e ele simplesmente falava: não quero, não acho melhor não, porque tem essa visão de que o jovem não quer ter compromisso, mas os jovens não querem mais ter um compromisso dessa forma por causa dessas situações, porque vê muita briga de interesse, muita briga de poder. E jovens, até alguns amigos meus que fazem a obra, são pessoas que estão sempre pregando o evangelho nas ruas, são jovens de Deus mesmo. Eles falam: rapaz, sai dessa associação, larga esse negócio de cargo, de ser chamado de evangelista, cara, esse negócio de cargo dentro de igreja só te prende, não vale a pena, os pastores te seguram de fazer a obra de Deus e tal. E a visão deles é essa.
Porque até um desses jovens, ele disse que quando ele começou a pregar nas ruas, quando ele começou a ser muito chamado para pregar em outros lugares, ele foi expulso da igreja, né? Enfim, excluído da igreja, né? E aí então foi quando ele teve que procurar outro ministério para ele. Então as pessoas, os jovens que querem realmente fazer alguma coisa para Cristo, eles acabam ficando feridos e não querem assumir um diaconato, não querem assumir um cargo de evangelista, um presbítero, um cooperador, por essas situações. Então, o que eu quero dizer para você, jovem, que está assistindo hoje, é que não deixe que isso afete você, não deixe que você não tenha isso. Porque quando eu era criança e estava ali na igreja, meu sonho era ser um pastor. Era um sonho que gerado dentro do meu coração. Eu creio que às vezes vocês, muitos jovens que podem estar assistindo, que alcançam essa live, esse podcast, também tem esse desejo, mas não quer por essas coisas. Saiba de uma coisa: você pode fazer grandes coisas na obra de Deus. Chegue para perto, assuma um cargo, porque, como o pastor disse, os próprios pastores têm que ter essa visão de que, como o senhor falou no outro podcast, né, a gente vai envelhecendo. Os pastores hoje a gente vai ficando mais velho, vai chegar a determinado momento em que os pastores não terão um sucessor, não terão alguém para passar o bastão. Eu não tenho mais a energia que eu tinha no início da minha caminhada. Não adianta, eu não tenho essa energia mais. A fé está aqui, a experiência está aqui, mas eu já não tenho aquela energia toda de quando eu tinha meus 25, 26, 27 anos, né, no início da minha caminhada como jovem e tal. E é isso aí, a tendência é sair, discipular vocês, mostrar o caminho e passar o bastão, entendeu? Passar o bastão, é isso que não está acontecendo. Tem líder que segura o bastão, que segura e que não quer. Parece que tem medo de perder a igreja, ou tem medo, né? Não sei se é isso, entendeu? E eu acredito que a gente tem capacidade para fazer diferença na cidade de Pedro Canário, né? Assim que iniciou com os jovens, né, que eu até peço perdão aqui que eu ainda não consegui ir na reunião na Lagoa, porque às vezes eu saio muito tarde do trabalho e fica um pouco complicado. Às vezes eu não consigo ir, né? Peço até perdão por isso, mas eu creio que Deus tem algo para fazer com a vida de vocês, com a minha vida, vida da Thalita, Canel e vários outros jovens que queimam por Cristo. E a gente sempre fala que o avivamento seja enviado, que o Senhor envie pessoas, que o Senhor envie uma geração para viver esse avivamento. Mas eu creio que a gente tem a capacidade de orar para ser essa geração, para ser a geração que vai trazer o avivamento para Pedro Canário. E eu creio que um grupo de jovens orando, a gente pode mudar a visão dessa cidade. A gente pode mudar a visão. E mesmo que a gente não tenha, como eu disse, o apoio de todos ou da maioria, mas se a gente tiver 1 ou 2 ou 3 abrace, então que a gente consiga alcançar a cidade, né? Essa noite eu peço que Deus ele possa renovar nossas forças, possa gerar dentro de nós novamente uma brasa, uma fome, uma sede para falar do amor dele, uma fome, uma sede para a cidade de Pedro Canário, né? Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem algo muito grande para nossa geração. Eu sei que como jovem reconheço que os desejos da carne são difíceis. E a gente como jovem é mais suscetível a isso, sabe? E às vezes algumas pessoas têm medo disso e tal, de levantar alguém por essa questão. Só que eu creio que quando os jovens eles assumem um compromisso com Cristo, a gente assume um compromisso. Porque a sensação de ser encontrado por Cristo, a sensação de falar do amor de Cristo e ver alguém se ajoelhar, alguém pedir ali perdão, alguém pedir para ser aceito por Cristo ali naquele momento que você às vezes faz um louvor, uma palavra, não tem preço, nenhum. Não tem nada que pague essa sensação. E peço que Deus encontre mais jovens, que mais jovens possam sentir esse desejo de falar do amor de Cristo, sabe? Que a gente possa mudar a situação e
o ciclo que tem nessa cidade, que apesar de eu estar há apenas 8 anos aqui, eu sei que é um ciclo que se prolonga por muito tempo, de jovens que iniciam algo e são ali paralisados pela essa visão tão limitada que tudo que o jovem faz é para abrir outra igreja. E deixando bem claro, tá, queridos, que a minha crítica construtiva em relação a isso aqui não está referindo-se aos jovens, está se referindo à nossa liderança, que poderia fazer mais, muito mais, abrir mais portas para que o reino de Deus pudesse ser, né? Infelizmente, tem muito pastor com medo de liberar um jovem para fazer um movimento de reino, porque fica com medo de perdê-lo, fica com medo de, como foi falado aqui, o jovem ele acaba se recuando. Então, sim, eu quero parabenizar aqueles que têm insistido nisso. Eu quero parabenizar, sabe, esse grupo de jovens aí que ainda tem feito esses movimentos de reino de Deus na Lagoa, ou feito programações que ainda buscam esse ajuntamento, né? Já diz o velho ditado, né? A pedra dura bate até que fura, então vai chegar uma hora que vai acontecer um avivamento aí que não vai ter pastor que vai segurar esse avivamento. E eu espero que isso aconteça dentro da cidade de Pedro Canário, nessa área de jovens. Porque se eu tivesse recuado como pastor na época, como presidente da associação, a gente não teria grandes conquistas. Então, o meu conselho que eu dou para vocês que são jovens, continua. Não vai ser fácil, e não é fácil, mas continua, tá bom? Quer falar mais alguma coisa sobre isso aí? Não, só chegou. E hoje você é um diretor da Associação de Pastores. Fala um pouquinho aí sobre essa entrada sua da associação. Você entrou na minha época, né, na minha gestão final, e foi reeleita agora com a gestão do apóstolo Jailson. Inclusive, tá, gente, eu vou estar chamando cada diretor da associação de pastores para vir aqui. Ele é o primeiro, depois eu vou estar chamando outros, né? Pastor Jonas, pastor Ângelo, pastor Antônio, e a primeira mulher vice-presidente de uma associação de pastores, que é a pastora Edna, e depois encerrando com o presidente da associação, que é o apóstolo Jailson. Então vamos chamar aqui, bate-papo com todos eles. Mas antes de você comentar alguma coisa aí da sua trajetória na associação, tem aqui a missionária Teia, que falou que ela quer a pizza para ela. O Renê, eu tinha falado, né? Renê falou que se ele ganhar, fica para o meu filho evangelista Renê. A missionária Rosilene está dizendo aqui que atrás do trio ia ter mais, só a minha equipe tinha 6. Com certeza, missionário, com certeza. Comenta aqui, queridos, tem uns coraçãozinhos aqui, né? Pode clicar nele. Manda coração aí, e comenta aqui qual é a sua visão hoje dos jovens, o que você acha. Eu quero ler aqui ao vivo, tá bom? O que você acha? Pode ser da sua região, pode ser aqui de Pedro Canário. Lembrando que nós não estamos aqui criticando isso, não. Nós estamos aqui apenas trazendo uma visão de solução para trazer um avivamento da cidade de Pedro Canário nessa questão dos jovens, que tem muito a contribuir para um crescimento do reino de Deus na cidade de Pedro Canário. Sim, o intuito não é causar contenda, nem gerar, às vezes, de quem está vendo de fora, às vezes uma raiva, não. A gente quer realmente alertar sobre uma situação e que muitos jovens querem dizer, mas não tem essa oportunidade de poder falar, entendeu? Às vezes por medo ou por não ter a oportunidade, né? Não é para causar briga nem discórdia, não, gente. É só para a gente trazer à tona uma situação a qual precisa-se ser olhado com carinho dentro da cidade, né?
Bom, estar na associação, na diretoria, é algo muito, né, muito desafiador, que eu faço parte da tesouraria, principalmente. Em todas as partes é desafiador. A gente sabe que a parte da tesouraria é mais desafiadora ainda, porque a gente está cuidando do dinheiro, né, do que entra, do que sai. E então todo mundo está sempre de olho em tudo. Mas a gente sempre trabalhou com honestidade, né, desde o começo, desde o primeiro mandato meu. E vou continuar assim, porque acredito que essa questão é inegociável, né? Porque a gente tem total cuidado com o reino de Deus. E é desafiador, né, a gente passar por momentos e estar à frente da diretoria, gente, não é para qualquer um. Por quê? Porque você vê muitas coisas e você convive com muitas situações que, se você não tiver uma mente forte, sabe, uma mente ali focada no reino de Deus, você realmente acaba desistindo, acaba desviando dos caminhos de Deus, acaba não querendo mais continuar. Mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado, né? Nos sustentou aí 2 mandatos, a gente vai para mais 2 agora. Creio que a gente vai só melhorar. 2 anos, mais 2 agora. Creio que mais coisas Deus tem que fazer. Na verdade, não foi nem 2 anos, foi 2 anos e meio. Que se a gente lembrar, na metade do... Isso aí, 2 anos e meio, quase 3, porque o Nayan tinha... Ele entrou na política, né? Ele ia vir como candidato, então ele pediu para se afastar do cargo, foi então como eu assumi. Então, tecnicamente é 2 anos e meio ali. E graças a Deus fico muito feliz pela essa oportunidade, não por um título, mas sim por uma oportunidade de estar contribuindo com o reino de Deus dentro da cidade, né? Pois é, então hoje você vai cumprir mais 2 anos de mandato, juntamente com o apóstolo, né? Juntamente com a nova diretoria. E sabe o que eu acho interessante no Evangelista Tarso? É quando estava no final do meu mandato, eu tinha falado assim com eles, falado com a igreja, que eu estava também um pouco cansado e tal, mas que eu ia contribuir, que eu ia ajudar o novo presidente da associação, e que eles estavam montando uma chapa para concorrer, né, à associação. E eu indiquei ele. Em nenhum momento ele falou não, em nenhum momento ele falou também não quero, ele falou não, eu quero. Ele continuou nesse desafio e está aí até hoje, apossado e eleito, né? Considerações finais, que nós estamos terminando. É isso, não desista, jovens, não se limite, não deixe se paralisar, né? E que os jovens que estão fazendo esse projeto continuem, que mais jovens possam, né, se juntar a este movimento. Não é por placa, é simples pela vontade de adorar a Deus, né? Adorar Cristo. E fica meu agradecimento, né, a Deus e ao pastor Luiz que confiou em mim, o pastor Jailson e todos os pastores a qual, né, graças a Deus eu fui indicado para estar nesses mais dois mandatos, e não houve nenhuma resistência, pelo contrário, as pessoas apoiaram, sempre que me vê falam, estou orando por você, pela sua vida. Eu fico muito feliz por isso, né? Quero agradecer a Deus pela minha família, pela família a qual Deus me deu, né? Minha esposa, minha filha, e que a gente possa cada dia mais ser mais em Cristo, né? Cada dia mais a gente possa se abster das nossas vontades, né? Quero agradecer a todo mundo que está aí presente, e agora falando mais como está nos bastidores, né, gente? A gente está trabalhando muito, dormindo meia-noite, 1h da manhã, acordando cedo para trabalhar, mas focado porque a nossa visão é fazer algo para Cristo, né? Algo para Deus. Então vai melhorando, né? Cada dia mais o áudio vai ficando melhor, a imagem vai ficando melhor, e a gente vai trabalhando. Então a gente também agradece por todo mundo que está sempre comentando, compartilhando quando a gente posta alguma coisa, posta um shorts, posta
no Instagram, posta no WhatsApp, tá sempre compartilhando. Muito obrigado, né? Todo mundo que também tá acreditando nesse projeto de Deus. É um projeto que tenho certeza que está no início, né? E vai ter um crescimento muito grande, porque nasceu do coração de Deus para o nosso coração. Kailane está botando aqui, é isso aí, pelo reino, né? Deus não tem placa. A pastora Adriana entrou aqui, pizza. Verdade, o reino de Deus não tem placa. E tá, sem esquecer também, né? Agradecer minha mãe, meu pai, que sempre foram um exemplo, sempre estiveram ali do meu lado, sempre me apoiaram, né? E meu pai também, que sempre esteve ali. E sempre foi um exemplo pra gente seguir, pra eu seguir ali nos caminhos de Deus, né? Também tenho um agradecimento especial à minha mãe, meu pai e minha avó, que foi a precursora da família ali, que levou todo mundo para o reino de Deus. Diaconisa Deus, um abraço, Diaconisa Deus, Deus abençoe sua vida. Bom, gente, vocês comentaram muito pouco aqui, gente. Vocês comentaram muito pouco. O papo fluiu aqui, mas vocês comentaram muito pouco. Não dá nem vontade de sortear aqui a pizza aqui para vocês aqui, tá bom? Mas eu tenho que ter palavra, né? Bom, gente, pelo que eu tô vendo aqui, quem mais comentou aqui foi Kailane. Então, Kailane, você vai estar ganhando essa pizza e vai comer com seu esposo, tá bom? Uma pizza aí da pizzaria do vereador Diel, da pizzaria. Ele me ligou hoje, me mandou uma mensagem hoje dizendo que hoje a pizzaria não funciona, tá bom? Então amanhã à noite você pode ligar, pede a pizza lá do jeito que vocês quiserem, tá bom? E degusta aí esse presentão aí do podcast Coisas do Reino aí. Na próxima live, no próximo podcast, nós vamos estar sorteando mais pizza, vamos estar também sorteando aí um almoço duplo, um almoço em casal lá da Café e Prosa, tá bom, gente? Ó, a comida lá é muito boa, nossa, eu como lá direto, a comida lá é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Já comeu lá? Ainda não. Não? Muito bom. É porque tô fazendo propaganda, porque eu sou cliente VIP lá do Café e Prosa lá. Tem uma jovem lá que me atende lá, eu esqueci o nome dela, vou até pegar o nome dela, mas as atendentes lá são muito educadas, meninas são muito educadas, legal, bacana mesmo, tá bom? E nós também vamos estar sorteando um presente da Arco-Íris também, que aí. Tá bom? Então o que nós pedimos para vocês é para que vocês compartilhem. Tem como compartilhar? Tem. Se você pegar aí a live aí, compartilhar, para que a gente venha crescer o número de inscritos, entendeu? Que com certeza vai ter outras personalidades aqui contando coisas tremendas. Eu vou ter um rapaz aqui, que eu não vou falar o nome, que ele vai contar uma situação, gente. Olha só, deixa eu degustar aqui. Ele tinha uma ex-namorada, ele já é evangélico já. Ele teve uma ex-namorada e tal. Aí um dia ele ligou para essa ex-namorada, não sei se é assim, mais ou menos. Ele teve um contato com essa ex-namorada. E ele descobriu que essa menina ia doar uma criança, que é filha dela, para doação. E ele se interessou de pegar aquela criança, só que ele só falou que ia pegar. Foi até o encontro dela, tal. E ele perguntou mais ou menos para ela quando que ela ganhou aquela criança, tal. Aí ele teve um sonho que Deus falou para ele que aquela criança era dele. Só que ele botou no coração, não, é criança minha, porque eu vou adotar, vou ser um pai e tal. Não é que ele realmente fez o DNA, a criança era dele? Ele vai estar contando essa experiência aqui. Eu estou contando uma base mais ou menos. Rapaz, essa história aí... É muito, muito interessante essa história. Você imagina, o cara
o cara, tá entendendo? Simplesmente ele vai contar aqui direitinho, tal. A gente não pode mostrar a criança, mas ele vai contar, não vou falar o nome, entendeu, gente? Mas a história dele é sobrenatural, porque Deus interviu na história dele. Deus interviu na história. E são esse tipo de histórias que nós vamos estar contando no podcast aqui, entendeu? O pessoal está dizendo aqui que loucura. Marmelada na terra. A missionária até está dizendo que é marmelada. Missionária, até em breve você vai estar sentado nesse banquinho aqui contando sua história também, tá? Pode ter certeza que nós vamos comer uma pizza aqui, tá bom? Aqui, vamos comer ao vivo aqui para a Kailane também ficar com água na boca, tá bom? Então, gente, esse vai ser o intuito do podcast, a gente contar essas histórias sobrenaturais, histórias que pessoas realmente tiveram uma intervenção de Deus. Por quê? Qual é a questão aqui do evangelista Tales? É uma intervenção de Deus. Hoje ele é casado, muito bem casado, tem uma filha. Como é o nome de sua filha? Isadora. Isadora 220. Isadora 220. 220 volts, tá, gente? Volts. Ela é abençoada mesmo. Bota fogo no mundo. Eu chamo ela de mini Edilzinha. Então, sim, gente, a ganhadora aí da pizza do vereador Diel, da pizzaria do Diel, é a Kailane, tá, Kailane? Depois eu vou mandar o telefone direitinho pra você, e aí você entra em contato amanhã com o Diel e ele vai mandar a pizza lá pra tua casa quentinho, beleza? Show de bola. Aí agora eu vou te dar mais uma vez umas considerações finais pra gente terminar. É isso aí, gente, muito obrigado por estar aí. Depois eu vou subir com um vídeo, para quem quiser assistir de novo, compartilhar, para a gente alcançar mais gente aí, né? Que a gente possa alcançar mais pessoas, não só na cidade de Pedro Canário, como nas outras cidades, né? Que os jovens possam ser encontrados em mais lugares. E é isso, muito obrigado por tudo e vamos finalizar. Princesa da vovó. Vamos lá, gente. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Coisas do Reino fica por aqui. Aguarde o nosso próximo podcast que vai já estar aos poucos encaixando aí a questão de som, questão de áudio, questão de imagens, tal. E vamos melhorando cada dia mais o nosso podcast. Muito obrigado, tá bom? A todos que ficaram até agora aí nesse podcast. Não deixe de compartilhar. Eu tenho certeza que essa live aqui vai ser bênção para outras pessoas também. Fica com Deus, Deus abençoe e até o próximo podcast Coisas do Reino. Não respirando.